Lembrando que você está desde as 7h30 da competição, desde as 7h30 da manhã, melhor dizendo, acompanhando a competição mundial de vôlei de praia, que acontece pela primeira vez na cidade de Roma. Mundial de vôlei de praia que acontece de 2 em 2 anos. São aí um total de 14 etapas do circuito mundial masculinas e 16 etapas do circuito mundial aí feminino. Nesse momento a apresentação aí do Rony de Oliveira Ferramenta. Ele que está substituindo o Pedro Cunha, que está lesionado. E o seu companheiro, o Pedro Solberg Salgado. Ao meu lado, Sandra Pires, que vai analisar esse jogo. Sandra, parada complicada para os brasileiros? Pois é, Cleiton, é difícil a gente analisar um time, né, que não joga sempre junto, mas o Roninho já jogou uma etapa em 2010 junto com o Pedro e ficou em 9º lugar. Eu acho que eles têm que encarar de uma forma, uma oportunidade para o Roninho estar jogando com um grande jogador aí ranqueado, que é o Pedro Solberg, que é filho da Isabel, nossa grande musa e grande jogadora de vôlei, né, de quadra e praia, mãe também da Carol e da Maria, que são as irmãs do Pedro. Eu acredito que eles têm que jogar felizes, se divertindo. Eu ontem narrei o jogo dos irmãos, dos gêmeos, né, em Grosso, e eles estão jogando também muito bem, são leves. Eu acho que eles têm que jogar assim, soltos. O Roninho, ele tem essa característica de defender e o Pedro de bloquear, o que ajuda muito. Para pro saque, o Roninho começa o jogo. É Brasil contra a Itália na tela do Sport TV 2. Bloqueio do Pedro Solberg, amorteceu. Bola que retorna. Vai lá pro ataque o Matteo na largadinha no corredor. Primeiro ponto do jogo, primeiro ponto italiano. Aí a gente já viu aí um bloqueio do Pedro, atrapalhando, né, na jogada anterior. E o Roninho fez a defesa, mas o Pedro não conseguiu finalizar a bola. O Pedro Cunha e o Pedro Solberg estão na 12ª posição do ranking. E os irmãos em Grosso na 13ª. Vai lá pro ataque o Ferramenta. Deu defesa do Matteo, bola que retorna. Roninho, Ferramenta levanta, vai pro ataque lá o Pedro Solberg. Na diagonal, para empatar o jogo. Não, e um dos fundamentos assim mais difíceis, a gente vê agora o ataque do Pedro, é o levantamento, porque você leva um tempo treinando isso para acertar, porque cada jogador tem a sua altura, a sua posição que gosta de atacar. Então isso é o mais difícil ali desse entrosamento aí tão rápido. Bola muito junto à rede, conseguiu fazer a defesa lá o Roninho, tá longe da rede, largou no corredor, mas jogou para fora. Bola fora. É um desperdício agora, né, do Roninho. Fez a defesa, eles estão conseguindo bloquear e defender, que é difícil. Mas acabou levando azar ali do lado da linha, ele acelerou bem no cantinho e acabou levando azar. Vai lá pro saque o Paulo. Vai lá pro ataque o Roninho. Dessa vez ele consegue sair do bloqueio. O Roninho sendo muito explorado nesse começo de jogo. É exatamente isso que eu ia falar, Cleito. Bem observado. Vão testar quem eles... Exatamente, eles conhecem o Pedro. O Pedro tem um grande potencial de ataque, um jogador que pega muito alto, tem uma envergadura. E vão testar o Roninho. Vai ali a batida do Paulo, deu defesa, foi buscar bem o Roninho, bola muito junto à rede. E aí, a bola acaba voltando pro lado brasileiro. Terceiro ponto italiano. Os brasileiros têm que ter calma, porque eles estão jogando bem, o jogo está igual. A virada de bola é importante manter para ficar ali com os pontos iguais. Mas acabaram errando o levantamento agora. O Pedro jogou muito para dentro da rede essa bola. Virou uma recepção lá do Roninho, bloqueio italiano. Subiu o Paulo e colocou no chão. 4-2. Você quer ver o bloqueio. E o incentivo do Pedro Solberg. Bola fora. Terceiro ponto brasileiro, nesse momento a troca de lado. Hoje tivemos aí as duplas brasileiras masculinas tendo um bom desempenho. O Márcio e o Ricardo venceram a dupla da Suíça, formada
pelo Gabatuller e pelo Schneider por 2 sets a 0. O Thiago e o Arley venceram o Renatão e o Jorge, que são brasileiros naturalizados georgianos, também por 2 sets a 0. E o Alisson e a Manuel venceram também por 2 sets a 0 o Lockhead e o Pittman por 2 sets a 0. E agora a Sandra Pires aqui do meu lado dá aquela batida, né? Porque o erro brasileiro proporcionou o 5º ponto italiano. Eles estão conseguindo bloquear e defender, que é muito difícil, funcionando direitinho, e tá errando a finalização. Lá pro saque o Paulo. Jogou em cima do Pedro. E agora ele consegue a largadinha no fundo. 4º ponto brasileiro. Novamente, como sobe lá o bloqueio. Ele joga por cima da mão esquerda do Paulo. Sacando o Ferramenta. Cara para ataque, o Paulo deu defesa. Vem o levantamento. Pancada do Ferramenta. Diagonal. 5º ponto brasileiro. E agora o empate, 5 a 5. Não, e já podia estar 8 a 5 se eles aproveitassem o contra-ataque, que é melhor você fazer ponto de contra-ataque, seu placar vai lá para cima. De novo o saque em cima do Paulo. Sobe lá o Pedro no bloqueio. Bola boa italiana. E aí o torcedor italiano. Para pro saque o Matteo Ingrosso. Os irmãos italianos que jogam juntos desde 2006. Levantamento junto à rede. Vai lá pro ataque o Ferramenta. Explora bem o bloqueio. Acaba tirando ali o boné do Paulo para empatar o jogo. É até importante que ele coloque esse boné, né? Porque são irmãos gêmeos. Bom que facilita na hora da distinção. Ele pegou bem no rosto mesmo. Passou entre os braços, né? E o Roninho bateu quente, veio quente nesse ataque. O Roninho e o Pedro Solberg, que atuam nas areias de Ipanema. Embora o Pedro Solberg e o Pedro Cunha sejam os parceiros na disputa, mas Pedro Solberg e o Roninho se conhecem. Saque tático do Pedro Solberg, em cima do Matteo. Vem o levantamento. Cobertura do Ferramenta. Vai lá pro levantamento, largadinha bonita brasileira. Pela primeira vez na frente o Brasil, 7 a 6. Agora sim, aproveitou muito bem o contra-ataque. O Roninho tá na posição certa na defesa, tá tocando, então eles têm que ter esse capricho e colocar a bola no chão para garantir esse ponto aí, que no final a gente sabe que faz diferença. De novo o saque em cima do Matteo. Bola toca no bloqueio e cai na quadra brasileira. 7 a 7, nesse momento a troca de lado. Hoje tem rodada dupla pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 7h20 da noite tem Goiás e Paraná, menos para o estado de Goiás. Na sequência é a vez de Sport Duque de Caxias, exceto para Pernambuco. Tudo ao vivo no Sport TV. Te agradeço você que está conosco desde as 7h30 da manhã, acompanhando as emoções do Mundial de Vôlei de Praia. Também você que está chegando agora, seja bem-vindo. 7 a 7, Brasil contra a Itália. Ataque de segunda do Pedro Solberg. Tentou ali cobrir o Matteo, mas já era tarde. Você revê ali o ataque brasileiro. É, ataque lindo, né? Com o corpo reto para paralela e virando no braço só na diagonal. Saque sem peso do Ferramenta. E agora a diagonal do Paulo cai do lado brasileiro. 8 a 8. Os italianos, eles são leves e saltam bem, então o ataque está sempre mais para baixo. O Ferramenta tem que ficar ligado nisso, talvez entrar um pouquinho mais, entrar para tomar pancada mesmo. Saque de novo em cima do Ferramenta. Deu defesa do Matteo. Vem ele pro ataque. Apostou bem no recuo a dupla brasileira e se deu bem. Solberg larga. De novo foi buscar lá o Ferramenta. Tá bonito o rally. E acabou ficando na rede o Roninho.
9º ponto italiano, mais um erro de ataque brasileiro. Então, isso tudo vem dessa química, dessa intimidade do jogador. Contra-ataque, você tem que saber qual é a bola que o jogador gosta, mais alta, mais baixa também. Isso tudo você só com alguns anos, meses de treinamento para você conseguir fazer isso naturalmente, sem se preocupar muito. Agora vai mudando ali a posição do saque o Matteo. Tem o levantamento lá do Solberg, consegue explorar bem o bloqueio. O Ferramenta e de novo ele tira ali o boné do Paulo. Agora estourou o óculos. Até o final já não vai ter mais boné nem óculos no jogo. Voou ali uma das lentes. Né? Que pancada do Ferramenta de novo. Mas o Paulo precisa fechar um pouco ali os braços. Ele tá abrindo muito para pegar tanta área, diagonal e corredor. Ele vai tomar muita pancada no jogo inteiro, até porque ele passa a cabeça da rede. E além de pancada, levou um prejuízo também agora, né? Tá tentando recolocar ali a lente no óculos, o Paulo Ingrosso. Chegou a hora da decisão. Amanhã o Santos começa a luta pelo título da Libertadores. E o primeiro jogo é no Uruguai. Peñarol e Santos, 9h30 da noite, ao vivo, no Sport TV. Tudo igual, 9-9. Vai pro saque o Pedro Solberg. Jogou de novo em cima do Paulo. Pancada em cima do Ferramenta. Que linda largadinha do Pedro no fundo. Agora valeu também a defesa do Ferramenta, hein, Sandra? Foi uma aula agora. Espalmou a bola, uma pancada do Paulo. Ele espalmou, vamos ver, olha lá. Espalmou a bola segurando para o meio de quadra, que é o que a gente tem que fazer. Quando vem a bola muito forte, você dominar ali a vibração. Ponto importante. Brasil na frente. E Roninho vai ganhando confiança. 10-9. Tá longe da rede o Paulo. Tentou ali a cobertura no corredor o Roninho, mas não conseguiu. 10-10. Nessa segunda você começa a acompanhar a Copa do Mundo Sub-17. Tem a estreia da seleção brasileira em Brasil e Dinamarca, 5 da tarde ao vivo, no Sport TV 2. Vai lá pro saque o Matteo. Mas acaba deixando ali a bola com o Paulo. Pois é o seu irmão que vai para o saque. Recepção brasileira. Vai para mais um ataque lá o Ferramenta. Deu defesa. Conseguiu salvar o Paulo. Bola vem de graça para o lado brasileiro. Solberg levanta. Vai o Ferramenta. Foi buscar mais um o Matteo. Tá bonito o rally. Agora a defesa brasileira. Bola cai do outro lado italiano. Se esforça lá o Paulo. Sobe no bloqueio o Pedro Solberg e depois consegue a cortada para definir o ponto. E ele bate no peito. Porque foi uma jogadaça, hein? Mas eles tiveram muita sorte. O Pedro ali no finalzinho conseguiu amortecer no bloqueio e ele mesmo deu um soquinho pro fundo. Mas eles desperdiçaram o contra-ataque anterior, que o Roninho já deu de primeira pro Pedro e ele não conseguiu virar. Acabaram perdendo um contra-ataque. E é a típica jogada para ganhar moral no jogo, né? Vibração lá do Pedro Solberg. Nesse momento a parada técnica, 11-10 para o Brasil. E aí o lamento do Matteo Ingrosso. O Pedro Solberg, que você vê aí vibrando, jogou em 2009 o Mundial da Noruega juntamente com o Pedro Cunha. E eles ficaram na 17ª posição. Os atuais campeões mundiais são o Brink, a dupla alemã formada pelo Brink e pelo Heckermann. E eles que são os atuais campeões mundiais. E o Pedro, ele apesar de ser bem novo, ainda 25 anos, ele é a 7ª temporada dele, joga desde 2005. Muito experiente o Pedro Solberg. Vai ele pro saque. O saque sem peso junto à rede em cima do Paulo. Recepção italiana, vem ele pro ataque, bloqueio brasileiro. Bloqueio brasileiro do Pedro Solberg. 12-10. O Brasil consegue abrir 2 pontos, Sandra. É uma aula de bloqueio, ele atrasa a mão de fora, a mão direita dele,
para não deixar ser explorado. Bola voltando para o chão. E ele veio fechando, né? Justamente os braços para dificultar o lado italiano. Agora o Paulo conseguiu o ataque sem peso no corredor. 12-11, jogo equilibrado. E essa é uma hora de paciência, né? Uma hora que você tem que raciocinar ali, eles estão com a vantagem. Tem que estar raciocinando o tempo inteiro, que daí pra frente é ponto decisivo, né? Saque de novo em cima do Roninho. Aí pro levantamento o Pedro, tá longe da rede o Roninho e acabou desperdiçando o ataque. Aí o Roninho Ferramenta, que tem 25 anos. O Roninho tem que usar mais potência no ataque. O jogador italiano recuou, né, o Paulo, e ele tem que acelerar o ataque em cima desse jogador. Recepção do Ferramenta. Sobe dessa vez e desperdiça mais um ataque. Passam à frente os italianos. 13-12. Enquanto você revê ali o ataque fora do Ferramenta. Sacando o Mateu. De novo em cima do Ferramenta. Joga pro alto lá o Pedro Solberg. Dessa vez se redime o Ferramenta e faz o ataque no corredor. Tudo igual, 13-13. São as emoções do Mundial de Vôlei de Praia na tela do Sport TV. O vôlei de praia é um jogo muito perigoso, né? Eles estavam um ponto à frente, em 2 segundos eles ficaram já um ponto atrás, aí buscaram de novo, mas a vantagem é do time italiano. Saque em cima do Paulo. Vem ele pro ataque, dessa vez ele conseguiu ali o drible no bloqueio. 14-13. O Paulo agora conseguiu fintar, ele foi com o corpo todo virado para diagonal, aí na última hora ele usa o corredor. Enganou ali o Pedro no bloqueio, que foi atrás dele na diagonal. E o Roninho não girou pro corredor. Não sei se eles tinham combinado isso, mas geralmente o bloqueio tá num lado, a defesa tá no outro. Solberg levanta. Olha pro ataque o Ferramenta. Que belo lance brasileiro. 14-14. Nesse momento a troca de quadra. A partir da próxima segunda você acompanha o tradicional torneio de Wimbledon. Rafael Nadal quer manter o título, Novak Djokovic buscando a liderança do ranking e Roger Federer na luta pelo 7º título na grama sagrada. Torneio de Wimbledon ao vivo no Sport TV 2. O saque sem peso para a recepção do Paulo. Vem o levantamento, sobe no bloqueio Pedro e é ponto brasileiro. E a tática funcionou direitinho, Cleiton, porque eles sacaram curto no Paulo, exatamente para o Paulo entrar e não ter ângulo para atacar. Ele tem que ir para frente para passar e tem que abrir para atacar. Então funcionou muito bem esse saque do Roninho, e aí com o Pedro bloqueando. Saque de novo em cima do Paulo. Agora ataque de segunda e mais um bloqueio brasileiro. Tem que se esforçar lá o Paulo para fazer a defesa e jogar para o outro lado. Subiu o Ferramenta, bloqueio italiano. Segundo bloqueio do Paulo em grosso nesse set. Acabou sendo ali barrado o Ferramenta. O Roninho agora veio atacar de olho fechado, não pode, né? O masculino, que tem sempre um bloqueio ali, você tem que buscar explorar, é o que ele pode tentar fazer, ver os braços e tentar explorar, ou então fazer a largada que ele tem mais confiança, né? Mas se ele vier reto, atacando, achando que vai passar, fica mais difícil. 15-15. Vai pro saque o Mateu. De novo em cima, lá do Ferramenta, agora ele explora bem o bloqueio. E a bola vai para fora. Vai lá pro saque o Pedro Solberg. De novo em cima do Paulo. Passe meio quebrado, tá longe da rede o Paulo. Mas aí a bola toca na rede e cai na quadra brasileira. Essa daí não dá nem para comentar. Tem uma brincadeira que a gente fala na praia, mas que eu não posso falar aqui, mas não dá. Quando acontece isso, não dá. Sorte
italiana. Você vendo ali ao fundo o Paulo indo para o saque. Recepção do Ferramenta. Solberg levanta. E agora o Ferramenta consegue jogar no corredor. E agora vai trocando ali a posição o Roninho. E ele pro saque. De novo em cima do Paulo. E ele consegue mais uma finta no bloqueio. Ele tá fazendo isso, ele tá vindo em diagonal, ó, e na última hora ele joga pro corredor. E tá surpreendendo ali o time do Brasil. Jogo difícil para a dupla brasileira. Porque o Roninho, ele tá ficando na leitura do jogador, mas ele não tá fazendo a marcação que ele tá combinando com o Pedro. De ir para um lugar e o Pedro para o outro. E agora o saque no meio dos dois. Dificultou ali a recepção, mas vai pro ataque. O Solberg na pancada. E marca o 18º ponto brasileiro. Nesse momento a troca de lado, enquanto você quer ver a pancada do Pedro Solberg. A bola bateu no ombro do Mateu. E agora conversa ali entre eles. Eu acho que o Pedro tá falando, vamos fazer a marcação. Eu vou estar com bloqueio para um lado e você vai com a defesa para o outro. Porque o Ferramenta, ele tá solto no jogo, né? Para poder defender onde ele quiser. Já faz o saque, vai ali pro bloqueio. E a bola vai para fora, mas toca no bloqueio brasileiro. Acaba tocando no Solberg. 18-18. É o Mundial de Vôlei de Praia. 48 duplas divididas em 12 chaves. 32 avançam para a fase eliminatória, sendo os 2 primeiros de cada grupo e os 8 melhores terceiros colocados. Saque sem peso em cima do Ferramenta. Encarou bem o bloqueio. Dessa vez o Ferramenta e colocou no chão. Não, e ele tá usando pouco essa diagonal. Ele tá largando muito no corredor, explorando o bloqueio, mas agora essa diagonal ele fez muito bem. Que também deixa a defesa do adversário sem saber onde ele vai jogar, né? De novo o saque em cima do Paulo. Sobe o Solberg no bloqueio, mas de novo o Paulo consegue mais um ponto. 19-19. Novamente o ataque italiano. A bola acaba passando por cima do bloqueio. Agora o Pedro se jogou mais para a diagonal, acabou deixando um pouquinho o meio e foi onde o Paulo passou. Pancada do Ferramenta, a bola vem de graça. E aí, a largadinha italiana do Paulo Ingrosso. Set point para a Itália. O Paulo agora foi muito alto mesmo. A gente observa agora, ó, que ele vai lá nas alturas e soca, né? Dá o soquinho lá pro fundo. O Paulo Ingrosso tem 1,90 m, conseguiu ganhar ali na altura do Roninho Ferramenta, que tem aí 1,84 m. E nesse momento o tempo pedido pela dupla brasileira. Dá uma parada no jogo o Brasil, justamente porque os italianos têm um set point. Enquanto você quer ver ali o lance que originou o 20º ponto italiano. Neste sábado, o atual campeão brasileiro entra em ação na tela do Sport TV. Fluminense e Bahia ao vivo para todo o Brasil, menos para o estado do Rio de Janeiro. E no domingo tem Coritiba Internacional, menos para o Paraná, 15 para as 6 da tarde, ao vivo no Sport TV. Aí você vendo a visão do Foro Itálico, na quadra principal do Foro Itálico. O Brasil que hoje teve aí o Márcio e o Ricardo vencendo por 2-7-0 a dupla formada pelo Cabatuller e pelo Snider. Esse é o italiano Martino, que estava no jogo de ontem, tá aí assistindo. O Martino que joga com o Nicolai. Italianos que vão fazer o último jogo do dia na quadra principal.
E aí a pancada do Ferramenta. Jogo empatado. Valeu a pena esse pedido de tempo até para os brasileiros calmarem um pouco os ímpetos italianos. Para pro saque o Pedro Solberg. Você vê a marcação do Ferramenta. Ele joga de novo em cima do Paulo. Vem ele pro ataque. E é ponto italiano. Mais um set point para a dupla da Itália. O Paulo tá ficando muito à vontade ali nesse ataque. O Pedro tem que conseguir segurar um pouco mais, porque não dá nem para defesa. Uma pancada para baixo, que eles saltam muito. Os italianos são levinhos. Tem que conseguir tirar ali esse espaço no bloqueio. Saque de novo em cima do Ferramenta. E o levantamento, o bloqueio italiano. Os irmãos Ingrosso fecham o primeiro set, 22-20. A dupla brasileira fica aí sendo obrigada a ter que buscar o segundo set. Sandra Pires. Eles jogaram bem, jogo bem disputado, mas eu ainda acho, na minha opinião, assim, que foram os 4 erros de contra-ataque no início do jogo. Eles teriam aberto um placar para um time que não joga junto, que tem os erros, é normal, né? O Roninho não está em ritmo de mundial, não está como o Pedro, que está jogando o tempo todo, então fica um pouco abaixo mesmo de ritmo, de conhecer os jogadores. Então não tem jeito, eles teriam que ter tirado o proveito maior aí dos contra-ataques, que você faz por muito ponto. E eles perderam 4 contra-ataques e o placar foi 22-20. O Thiago e o Arley venceram hoje por 2-0 o Renatão e o Jorge. Eles que são brasileiros, mas são naturalizados georgianos, por 2-0. Thiago e o Arley estrearam perdendo para o Furbringer e para o Lucena ontem por 2-0, se redimiram hoje. O Benjamin e o Bruno Schmidt, que venceram por 2-1 os espanhóis, o Mesa e o Lário, voltam à quadra amanhã para enfrentar uma dupla holandesa formada pelo Skuil e pelo Numerdor. O Numerdor e o Schwil da Holanda. O Alisson e o Emanuel venceram hoje o Lockheed e o Pittman por 2-0. E a Tayana e a Vivian venceram a dupla canadense formada pela Dessart e pela Martin por 2-0. Vamos para o segundo set. O Brasil já começa na frente. Emoções do Mundial de Vôlei de Praia. Até domingo você acompanhando no Sport TV os jogos. E agora a largadinha no jogador do Paulo Ingrosso. Eles têm que manter essa virada aí o tempo todo bem. O Roninho tem que explorar mais bloqueio, não tentar bater tanto para baixo que ele tem ficado nos bloqueios e variar os golpes, diagonal, corredor, largada atrás, para ele deixar a defesa do outro lado insegura também. Saque de novo em cima do Roninho. Vem o levantamento e o bloqueio italiano. Tá muito bem nesse fundamento o Paulo Ingrosso no jogo. E aí o pequeno torcedor da Itália, enquanto você vê mais um bloqueio do Paulo no jogo. E o Roninho não tá percebendo que o Paulo agora se jogou para diagonal, surpreendendo. Ele tem que pegar a bola um pouco mais alta, bater mais para cima e perceber essa movimentação do bloqueio, né, que é importante. Agora o Ferramenta consegue a variação da jogada para empatar o jogo. E quando você vai atacar e o bloqueio, você vai atacar, você tem que olhar o bloqueio. E quando você vai largar, você já olha a defesa. Você não se preocupa com o bloqueio, porque você vai largar. Então você tem que estar olhando a movimentação da defesa. Saque tático do Pedro Solberg, de novo em cima do Paulo. Deu defesa do Ferramenta. Solberg levanta, vem o Ferramenta, conseguiu a largada no exato momento em que partiu para o recuo o Paulo. E quando ele partiu já era tarde, novamente. A imagem do terceiro ponto brasileiro. Brasil na frente, 3-2. E aí já estão aproveitando o primeiro contra-ataque que eles desperdiçaram naquele primeiro set. Vem o Paulo, bloqueio brasileiro. Funciona o bloqueio do Pedro. 4-2. Enquanto você vê novamente o belíssimo bloqueio brasileiro. De novo
o saque em cima do Paulo. E aí ele já corre para tentar ali o bloqueio. Cobertura do Ferramenta. Agora tem que ter calma. Vem ele pro ataque. Para definição. 5-2 para o Brasil. Nesse momento a troca de lado. E o ataque com confiança do Ferramenta. Nem subiu no bloqueio o Paulo. E parece que eu tô vendo o outro set igualzinho. Só que aproveitaram já 2 contra-ataques. São 2 pontos. Olha pra cá. No primeiro set eles desperdiçaram no início. Aí depois tiveram que ralar no final e não conseguiram. Vamos ver se agora a gente consegue ver diferente. Erro de saque do Pedro Solberg. Lembrando que hoje tem rodada dupla pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 7h20 da noite tem Goiás e Paraná, menos para o estado de Goiás. Na sequência, Sport Duque de Caxias, menos para Pernambuco. Tudo ao vivo no Sport TV. Você viu ali a marcação para que o saque fosse feito no Ferramenta, que agora, na pancada, define o ponto brasileiro. Muito bem agora o Ferramenta, atacou para baixo, forte, mesmo o defensor estando lá, o Matheus, porque o Paulo marcou aquele 2 ali, que significa vou fechar a diagonal. Então o Matheus gira pro corredor para pegar essa defesa. Saque sem peso, de novo em cima do Paulo. Vem o levantamento e agora o Pedro Solberg esperou o último momento para fazer o bloqueio e foi muito feliz. É o famoso bote. Ele surpreende. Dá aquela na hora, ó. Ele pulou no último momento e fez o Ferramenta vibrar. Segundo bloqueio do Pedro nesse set. E agora o jogo paralisado. Pede tempo a dupla italiana. A partir da próxima segunda você acompanha o tradicional torneio de Wimbledon. Tem Rafael Nadal querendo manter o título, Novak Djokovic buscando a liderança do ranking e Roger Federer na luta pelo 7º título na grama sagrada. Torneio de Wimbledon ao vivo no Sport TV 2. E agora que eles tiraram o boné? Quem é quem aí? Vai, Cleiton. Quem é? Agora fica meio complicado. O Matheus tem essa proteção, né, no ombro, né? É um taping. É um tape, né? No ombro direito, mas complicado você distinguir um pouquinho os gêmeos, o Paulo e o Matheus Ingrosso. Sabe que nós temos outros jogadores, né? Não os gêmeos, mas os Lácigas jogaram anos juntos, suíços. A Maria Carol. As irmãs Schweiger que estão disputando. Exatamente, né? Doris é isso aí. E a Stefan Schweiger. Deve ser muito complicado jogar junto com o irmão. Acho que eu não conseguiria, não. Vai lá pro saque sem peso o Ferramenta. De novo em cima do Paulo. Dessa vez ele bate por cima do bloqueio. 7-4. É que você ama e odeia, né? Muito próximo ali. Ama o teu irmão, aí tem hora que você odeia. Muito difícil. Um duelo de extremos muito grande. Enquanto você vê ali o ataque do Paulo Ingrosso. E a lamentação do Ferramenta. Saque no meio dos dois, mas quem fez a recepção foi o Pedro. Ele sobe pro ataque na diagonal. Mas tem uma forma também de ver os dois, porque um joga na entrada, o outro na saída. Explicando assim, mais fácil pro amigo de casa entender, quem está de frente para a rede, né, você olhando de frente para a rede, o lado esquerdo está na entrada de rede, o lado direito é a saída. Deu defesa pro Brasil. Agora vem lá o Ferramenta. Bate forte. E o Brasil abre 5 pontos. Foi lá pro recuo o Paulo e foi traído pela fita. A bola bateu na fita e dificultou um pouquinho a vida italiana. Pouquinho não, né? Totalmente a vida italiana. Saque de novo em cima do Paulo. E o terceiro ponto de bloqueio do Brasil. Pedro Solberg, mais uma vez, esculpindo ali. Mais um bloqueio. Aí já são 3 pontos de bloqueio. 2 de contra-ataque, já foram 5 pontos que eles saem na frente. Maravilha. Nesse momento a troca de lado. Tá trocando ali a bola também o Pedro Solberg. Mais cedo choveu em Roma.
e a areia ficou um pouco molhada. Tá longe da rede o Paulo, mas conseguiu a largada justamente onde não tinha cobertura brasileira. Essa bola muito afastada da rede, o Pedro tentou pegar no bloqueio, mas ele podia ter recuado, olha que distância, para ajudar o Ferramenta na defesa. O masculino não tem muito esse hábito de recuar, mas às vezes dá para fazer. E o ataque de segunda, deu defesa, tá longe da rede o Mateu, cobertura brasileira, Ferramenta levanta, tá muito junto à rede, o Pedro Solberg, bola que retorna. Ferramenta levanta, vai o Pedro Solberg, bloqueia a Mortes, tá bonito o rally. Bola vai chegando pro Pedro Solberg na largadinha curta. Tirar do bloqueio e fazer o 11º ponto brasileiro. Bonito o rally, hein? Bacana, ele colocou essa bolinha de soquinho. E começou tudo ele fazendo recuo, parece até que me ouviu. A bola saiu novamente, levantamento, ele recuou e ele mesmo fez a defesa. Para dar esse rally todo aí e ter conseguido o ponto. Recepção do Paulo Engrosso. Levantamento do Mateu. E agora ele joga ali no contrapé do Ferramenta. E está sendo uma tática dos italianos, que eu estou percebendo, do Mateu e do Paulo, que eles estão levantando a bola muito afastada. E o Pedro tem que perceber isso e começar a recuar mesmo, deixar eles baterem. Porque ficam 2 na defesa em vez de 1, entendeu? Quando você recua, você ajuda, ele divide a quadra. Saque de novo em cima do Ferramenta, que dessa vez consegue usar o bloqueio e marca o 12º ponto brasileiro, 12-6. Mas jogaram bem, aproveitaram levantamento perfeito do Pedro, acelerado exatamente para pegar o Mateu, que saque vem correndo bloquear, ele chegou atrasado. Então o Roninho ali explorou o bloqueio dele, com essa levantada perfeita do Pedro. E o levantamento dessa vez, o bloqueio brasileiro funciona de novo, agora em cima do Mateu. 4º ponto de bloqueio do Pedro Solberg nesse set. Tá uma verdadeira parede o Pedro Solberg. Ele invadiu, tirou o espaço mesmo. Agora de novo o saque variado, mas o Paulo consegue a diagonal. 7º ponto italiano, 13-7. Nesta segunda você acompanha a Copa do Mundo Sub-17. Tem a estreia da seleção brasileira, hein? Brasil e Dinamarca, 5 da tarde ao vivo no Sport TV 2. Lá para o saque o Mateu. Ataque de segunda do Pedro Solberg. E o 14º ponto brasileiro. Nesse momento a parada técnica. Então aproveitando bem, estão ligados no jogo. De novo, ó, chegou atrasado, nem deu para se arrumar de novo. O Paulo, que ele sacou e veio correndo. Enquanto você revê ali o 14º ponto do Brasil. Chegou a hora da decisão, hein? Amanhã o Santos começa a luta pelo título da Libertadores. E o primeiro jogo é no Uruguai. Peñarol e Santos, 9h30 da noite ao vivo no Sport TV. Essa bola de segunda, o objetivo é esse mesmo, pegar o time desarrumado, né? O time adversário. Tanto a defesa, que muitas vezes se programou para uma bola combinada, que você marcou com o teu parceiro, e aí vem uma bola de segunda inesperada, você não sabe se corre para a direita, para a esquerda, e o bloqueio que chega se jogando. Então, se você tem um bom passe, como o Roninho tem esse bom passe, o Pedro tem que usar e abusar dessa bola de segunda. Os brasileiros que venceram o jogo de estreia 2-0, assim como os italianos que também venceram a primeira partida por 2-0. Os brasileiros vencendo vão dando aí um bom passo para conseguirem o primeiro lugar da chave. Eles que estão na chave M. Saque sem peso do Ferramenta. De novo em cima do Paulo. Bola toca no bloqueio, amortece. Sobe lá o Ferramenta e consegue fazer o 15º ponto brasileiro. E o 4º ponto também de contra-ataque, né? Estão aproveitando muito bem. O
Pedro, esse saque curto que eu já comentei até antes, saque curto na frente do Paulo. Paulo que saque, vem pro bloqueio, tá tendo que virar a bola o jogo inteiro. O jogador tem que manter uma concentração nesse momento muito grande. Ataque de segunda do Matheus, explodiu ali no Ferramenta. Mergulha o Pedro, joga pro outro lado do Ferramenta. Contra-ataque italiano, de novo deu defesa. E o Pedro Solberg dá mais um mergulho, manchetaço pro alto. A bola vai cair de graça pro lado italiano. Amortece lá o Matheus, depois ele consegue a largadinha. Encarou o bloqueio e acabou pulando a muralha brasileira. Bela jogada, olha o Pedro aí. 2 bolas que ele tem que buscar, ainda voltar para bloquear. Ele busca, ele corre a quadra toda. Deu um voo, né? Depois ali no bloqueio com uma das mãos, acabou não conseguindo parar o Matheus. 15-8. Saque dessa vez em cima do Pedro. Joga pro alto lá o Ferramenta. Pancada do Pedro na diagonal. Eles agora estão até testando o Pedro também, né? Não sei se foi um erro de saque ou se realmente eles estão tentando ali ver, porque o Roninho tá muito bem, tá virando todas as bolas. Aí você costuma testar o outro também, que tá mais frio. Os brasileiros perderam o primeiro set 22-20 e estão reagindo no segundo. E mais um bloqueio brasileiro. Pedro Solberg. 5º ponto de bloqueio do Pedro nesse segundo set. Tá com uma confiança no bloqueio impressionante o Pedro Solberg no segundo set. Saque sem peso em cima do Paulo. Vem um ataque de segunda. Cobertura do Ferramenta. Vem o levantamento, pancada na diagonal. Ainda tenta ali com o pé o Matheus, mas não consegue. 18º ponto brasileiro. O Brasil a 3 pontos de fechar o segundo set. Quando você rever ali o esforço italiano. Saque na rede. 18-9. Vantagem brasileira de 9 pontos. Vai para o serviço o Matheus. Saque em cima no Ferramenta. Conseguiu o toquezinho por cima do bloqueio. 19º ponto brasileiro. Nesse momento a troca de lado. Lembrando que quando o placar tem ali um múltiplo de 7, ou melhor, um múltiplo de 7 pontos, acaba tendo aí essa troca de lado. Excelente bola do Ferramenta, ele tá variando os golpes, então isso confunde a defesa. Tá fazendo certinho. Saque sem peso do Ferramenta, ataque de segunda do Matheus, bola explode ali no Ferramenta. Solberg levanta, tá longe da rede Ferramenta, mas ele consegue o 20º ponto do Brasil. 7 pontos brasileiro. Foi inteligente agora o Ferramenta. Acabou mandando uma bola mais colocada, dificultando a defesa do Paulo. Saque no Ferramenta. Recepção do Paulo. Matheus levanta. Vem pro ataque o Paulo. Vai buscar o Ferramenta. Bola bateu na rede. A disputa de bola vem o Pedro. Tenta surpreender. Contra-ataque italiano. Bloqueio, amortece. E aí o Ferramenta acabou complicando ali o Pedro. Desperdiçaram 2 contra-ataques agora para fechar o jogo. Levantamento de costa agora do Ferramenta. Passada até da antena, né? Foi direto para fora. Quer dizer, tem que ter mais capricho, né? Mesmo que você não consiga colocar perfeito onde o teu parceiro quer, mas põe uma bola alta ali, uma meia bola, que ele vai pelo menos poder se virar. Saque em cima no Ferramenta. Vem o levantamento. O Ferramenta consegue a finalização. 21º ponto do Brasil. Brasil fecha o segundo set 21-10. Enquanto você vê novamente o último ponto na largadinha do Ferramenta. Não preciso nem dizer, né? Tudo que eles desperdiçaram no primeiro set, principalmente de contra-ataque, eles aproveitaram. Agora foram 4 contra-ataques certinhos, são 4 pontos a mais e 5 bloqueios do Pedro Solberg.
É muito bloqueio para um set só. Geralmente são 2, 3, já tá ótimo. Ele fez 5. Então, assim, desestruturou o time italiano. Agora tem que continuar jogando bem com essa força toda aí. O tie-break, que é mais complicado, né? Um jogo ali do detalhe que são só 15 pontos. Vamos para o tie-break. Hoje também tivemos a vitória dos atuais líderes do ranking mundial. O Rogers e o Dalhausser dos Estados Unidos venceram os angolanos Moraes e Silva por 2-0. Parciais 21-13 e 21-13 em 35 minutos de jogo. O Rogers e o Dalhausser, que estrearam com derrota, perderam para os seus compatriotas, o Janis e o Von, por 2-0. O Emanuel e o Alisson, que estão na vice-liderança do ranking, venceram por 2-0 o Lockheed e o Pittman. Emanuel e o Alisson voltam a entrar em quadra amanhã. E eles vão enfrentar uma dupla da Dinamarca, o Soderberg e também o Oyer. Lembrando que no Mundial, o vencedor leva 1.000 pontos, o segundo colocado 900 pontos, e as duplas vão somando pontos para uma classificação futura aos Jogos Olímpicos de Londres, que acontecem no ano que vem. Portanto, o Mundial oferece aí uma maior pontuação dentro do circuito mundial. E começou contando aqui no Brasil, né? Foi em Brasília, que primeiro evento do ano, primeira etapa do circuito mundial, e vai até 17 de junho de 2012. 16 duplas vão garantir vaga para os Jogos Olímpicos. 16 duplas, tanto do lado feminino quanto do lado masculino. Vamos para o tie-break. Brasil foi buscar o segundo set e agora tem a chance da virada no jogo no tie-break. Começa sacando na ferramenta e depois faz esse mergulho bonito. Recuo italiano e o ferramenta acaba parando na rede. Eles começaram usando a mesma tática, sacando no Paolo curto ali na frente dele, para ele ter que ir lá embaixo e abrir para atacar, levantar, encarando o Pedro ali na frente dele. A ferramenta fez a defesa para o contra-ataque e acabou ficando na rede. Saque do Mateu, em cima do ferramenta. E agora a pancada brasileira. O ferramenta ali hesitou uma reclamação, mas a bola era brasileira. A bola acabou sendo dentro. Vai lá pro saque o Pedro Solberg. De novo, em cima do Paulo. 2 toques. E agora, os 2 toques do Mateu. Sinalização ali do árbitro principal. Os árbitros são super rigorosos. A bola rodou um pouquinho. Ele soltou muito rápido ali. E rodou um pouquinho, eles estão apitando. Na praia, toque tem que ser limpo. Bola não pode vir rodando. Recepção do Paulo. Vem o levantamento. E agora ele consegue a finta do bloqueio. Agora o Roninho também partiu muito antes, né? Para o corredor. Paulo parou o braço, mostrou que ia largar. Ele tem que segurar um pouquinho mais ali. Que ele está conseguindo tocar na maioria das bolas. Vai lá para o saque o Paulo Ingrosso. Jogou em cima do ferramenta. De segunda, o ataque do Pedro Solberg. E de mão esquerda. A bola pegou no Paulo e foi para antena, que é considerado fora. Novamente. Ó, pega no Paulo e ó, antena. Mais uma vez com a bola toca ali na antena. Terceiro ponto brasileiro, Brasil 3-2. Novo saque sem peso em cima do Paulo. Levantamento do Mateu, tá longe da rede, mas consegue o ataque na diagonal curta. Para aplausos do torcedor italiano. O ferramenta ali, o Roninho ferramenta, vai ter que identificar, porque o Paulo ele tá fintando, ele tá armando o braço que vai atacar, na última hora ele tá largando. E o Roninho tá partindo antes pro corredor como se fosse fazer uma defesa, ele tem que esperar um pouquinho mais. E agora o ataque forte do ferramenta. Pancada no corredor, 4-3 para o Brasil.
Hoje tem rodada dupla pela Série B do Campeonato Brasileiro. Às 7h20 da noite tem Goiás e Paraná, menos para o estado de Goiás. Na sequência tem Sport Duque de Caxias, menos para Pernambuco. Tudo ao vivo no Sport TV. De novo o saque, sem peso em cima do Paulo. Sobe lá no ataque, a bola ainda bate no Ferramenta e vai para fora. O tie break, a troca de lado ocorre com múltiplos de 5 pontos. E aí você vendo o Matheus Engrosso. Saque sem peso. Ataque de segunda do Pedro Solberg. Bloqueio. Bola volta. Vai o Ferramenta. Mais um bloqueio. Deu defesa brasileira. E encarou pela terceira vez o bloqueio o Pedro Solberg. Bola vem pro Ferramenta. Tá bonito o rally. Defesa italiana. Vai pro contra-ataque a Itália. Matheus mergulha lá o Ferramenta. Bola não quer cair. E o Ferramenta faz o soquinho. E a arbitragem tá dando rede italiana. Tocou na rede no exato momento que subiu no bloqueio o Matheus. Enquanto você quer ver o toque na rede italiano. Ele invadiu muito lá com a mão direita, né? A gente tem mais alcance quando a gente bota uma das mãos só. Mas em compensação ele foi lá dentro, ó. A gente observa agora buscar, acabou encostando ali sutilmente, né? No bordo superior ali da rede. E não pode encostar na rede. Diferente da quadra, não pode. Mas também na quadra, se encostar ali no bordo superior, também é rede. Jogo equilibrado no foro itálico. O Brasil começou perdendo o primeiro set por 22-20, foi buscar o segundo 21-10 e agora está na frente no tie break. Vai lá para o ataque o Paulo. Cobertura no Ferramenta. Solberg levanta, explora bem o bloqueio o Ferramenta. 6º ponto brasileiro. 6-4 para o Brasil. E aí a torcida italiana. Na sequência você vai acompanhar as italianas Cicolari e Menegatti enfrentando as norte-americanas, a Fendrick e a Hanson. A gente está vendo, né? A gente está passando os jogos da quadra central, né? E está vendo que tem muito italiano, porque eles têm a preferência, né? O país tem a preferência de estar colocando até para chamar o público na quadra central. Por isso tem tanto italiano jogando na quadra central. Vai voltar lá o saque o Roninho. Você viu ali a marcação do Pedro. Vai de novo pro saque sem peso o Roninho. Bloqueio brasileiro. Atrasou ali a chegada do Paulo. O saque sem peso. E subiu com muita confiança o Pedro Solberg. Ele marcou 5 pontos de bloqueio no segundo set. Marca o primeiro dele no tie break. Tomara que esse seja o primeiro de muitos outros que virão. E um bloqueio certinho com a mão direita ali segurando lá de fora. Agora vem pro ataque de segunda. Passou pro outro lado lá o Pedro. Levantamento do Paulo. Mas o bloqueio cai na quadra brasileira. No ataque do Matheus, 5º ponto italiano. Uma bolinha muito rápida. Ele bateu todo torto, mas conseguiu. Porque o Pedro também, estava chegando. Ele até deu um saltinho, mas não estava ali arrumadinho para o bloqueio. E os italianos gostam de jogar com essa bola também aceleradinha. Ferramenta. E o levantamento lá do Pedro. Pancada do Ferramenta em diagonal. 8-5 para o Brasil. O Ferramenta mostrando personalidade. Entrou no jogo, está encarando. Primeiro set ele tomou uns bloqueios, mas no segundo já superou isso. E agora no terceiro está dando show. Saque de novo em cima do Paulo, bastante explorado no jogo. E agora ele joga por cima do bloqueio do Pedro Solberg. 8-6 para o Brasil. Estamos no tie break. Esse é o grupo M do Mundial de Vôlei de Praia. Como a parte física conta, né, nesse jogo
de praia. A gente que participa sabe bem, porque o Paulo que a gente está vendo aí sacando agora, ele saca, corre esses 8 metros, tem que bloquear e o jogo está sendo em cima dele o tempo todo, ele tem que virar a bola o tempo todo. Você viu a batida forte do Pedro Cunha, como passando ali do Matheus, que calculou mal a velocidade da bola. 9º ponto brasileiro, 9-6 para o Brasil. O Brasil abre aí 3 pontos no tie break. Bloqueio brasileiro, bola cai do lado italiano. Vem de novo o Matheus pro ataque. E a batida vai para fora. Vai para fora o ataque italiano, mas fica ainda a dúvida se de fato a bola foi fora. Foi ali o árbitro conferir a marcação da bola. Tá apontando ali o brasileiro, sendo que a bola foi fora. Enquanto a gente vê, a confirmação foi de ponto italiano. Vamos rever se essa bola foi dentro ou fora. Foi fora. A bola foi fora, Sandra. Foi pelo ângulo de ataque mesmo, ela foi muito reta, ela não desceu, mas caiu dentro. Confirmado o 7º ponto italiano. 9-7 para o Brasil. E o Ferramenta agora na largadinha desperdiça o ataque. 8º ponto italiano. Encostam os irmãos Ingrosso. Fica se lamentando lá o Ferramenta. E agora pede tempo a dupla brasileira. Cada dupla tem direito a um pedido de tempo por set. Os brasileiros vinham com uma diferença de 3 pontos no tie break. E agora a diferença cai para 1 ponto. Sendo que os italianos têm aí o saque nesse momento. A partir da próxima segunda, você acompanha o tradicional torneio de Wimbledon. Tem Rafael Nadal querendo manter o título, Novak Djokovic buscando a liderança do ranking e Roger Federer na luta pelo 7º título na grama sagrada. Torneio de Wimbledon ao vivo no Sport TV 2. Enquanto a gente vê novamente o lance da bola, a bola foi para fora. O juiz ali de linha, ele deu dentro. Ele estava ali olhando, né? Tava na frente dele. Não é possível que ele não viu essa bola, que pra gente aqui pela trajetória parece fora. 9-8 para o Brasil. Jogo complicado, jogo duro para Pedro Solberg e o Rony Ferramenta. Saque de novo em cima do Ferramenta. E agora é na pancada. Ele joga ali no corredor e marca o 10º ponto brasileiro. 10-8 para o Brasil. Enquanto você rever como sobe o Ferramenta. Continua a tática do saque em cima do Paulo. Vem ele pro ataque e para na rede. Para na rede, é 11º ponto para o Brasil. Novamente, como sobe lá o Paulo e joga na rede, Sandra. Desculpa, Cleiton. Ele perdeu muito tempo olhando para ver o que ele ia fazer e a bola acabou baixando, ele largou na rede. Recepção do Paulo de novo. Sobe o Pedro Solberg. E agora não tinha cobertura do Brasil. 11-9. Aí é uma pressão, né? Ele recebeu 99,9, 100% de saques. O Paulo tem que virar a bola o jogo inteiro. Sacar, bloquear para concentrar. É muito psicológico também. Vai lá pro saque o Paulo. Repare como ele saca e já corre lá pro bloqueio. Pancada do Ferramenta, cobertura do Matheus. Levantamento do Paulo. E agora o Matheus consegue a pingadinha no corredor. 11-10, jogo equilibradíssimo no tie break. Boa defesa agora do Matheus, tava paradinho lá
Ferramenta não percebeu e atacou em cima dele, ainda ficou pro bloqueio. Como ele tinha atacado, ele acabou ficando na rede e o bloqueio é muito mais baixo do que o do Pedro Solberg. De novo vai pro saque o Paulo. Em cima do Ferramenta. Tá longe da rede, o Ferramenta larga o braço. Deu defesa italiana. E agora o Matheus explode ali no peito do Ferramenta. E o Solberg, na sequência, manda pra fora o contra-ataque. Que defesa do Matheus. Foi linda, foi linda. Realmente, olha, ele domina a bola, se joga. Pena que é o Pedro agora. Teve que colocar pra fora, ele forçou um pouco. Que era o terceiro toque que pegou no bloqueio. Ele tinha que passar, mas ele acabou usando muita força. Corteceu com o peito também o Ferramenta na defesa. Tudo igual, 11-11. Ataque de segunda do Pedro Solberg. Esperou ali a movimentação do Matheus na cobertura e jogou onde não tinha defesa. Que jogo, né, Cleiton? Disputadíssimo. Jogo muito bom na tela do Sport TV. Sport TV que está desde as 7h30 da manhã mostrando as emoções do Mundial de Vôlei de Praia. E vamos até domingo. Sport TV que vai estar no Foro Itálico transmitindo a fase final da competição. E agora a bola foi para fora. Ataque para fora do Paulo. 13º ponto do Brasil. É o Paulo que já tinha errado anteriormente. Aquela bola, ficou olhando muito para ver onde ia largar. A bola caiu, ele largou na rede. Agora eles pedem um tempo. Tem que parar mesmo o jogo. Brasil sustentando bem ali, vibrando. O Roninho com personalidade. E eles estão com 2 pontos. É isso aí. Agora tem que fechar esse jogo. Chegou a hora da decisão, hein? Amanhã o Santos começa a luta pelo título da Libertadores. E o primeiro jogo é no Uruguai. Peñarol e Santos, 9h30 da noite, ao vivo, no Sport TV. A expectativa também fica por conta se o espaço aéreo uruguaio vai ser aberto, né? Tem em função das cinzas do vulcão chileno. O jogo entre Peñarol e Santos ainda corre um pequeno risco de não acontecer em função dessa questão aí do espaço aéreo uruguaio afetado pelas cinzas do vulcão chileno. Mas a gente corre, aliás, a gente torce para que tudo ocorra bem para o jogo entre Santos e Peñarol. Lembrando que o Pedro Solberg, ele tá brigando aí pela vaga de 2012, né, Londres, e é super importante que ele consiga ir bem com Ferramenta, porque ele é um dos nossos representantes, está brigando pela vaga junto com o Márcio, o Ricardo e o Emanuel e o Alisson ali, que são, ainda tem o Arley também. São os nossos representantes aí pela briga. E agora explora bem o bloqueio lá o Paulo. E marcou o 12º ponto italiano. 13-12. Nesse momento a troca de lado. Aí o Paulo Engrosso, que na estatística da Sandra recebeu 99,9% dos saques brasileiros. Realmente participou muito na recepção o Paulo Engrosso. Aí pro saque o Matheus. E vem o Ferramenta na pancada. Bola boa para o Brasil. É match point para o Brasil. O Brasil fica a 1 ponto de fechar o jogo. Um jogo difícil, um jogo complicado para a dupla brasileira. Vai lá para o saque o Pedro Solberg. Ataque de segunda do Matheus, bloqueio brasileiro, cai na quadra. Do lado do Brasil. Jogada rápida do Matheus no ataque de segunda, não deu tempo do Pedro Solberg montar ali de forma perfeita o bloqueio. Agora é a virada, né? É a hora que o Brasil já tem aí a chance de fazer a virada. Viu? 1 pontinho, como faz diferença nesse finalzinho? E que diferença faz. Vai lá pro saque o Paulo. Jogou em cima do Ferramenta. Vem o Pedro Solberg. Ataca de segunda. Fecha o jogo a dupla brasileira. 15-13 para Pedro Solberg e Rony Ferramenta no tie-break. Vibração brasileira. 2-1. O Brasil fecha o jogo
com direito a mortal do Ferramenta e tudo. Sandra Pires. Que bacana, tem que vibrar mesmo, não é fácil jogar nesse nível, substituindo o Pedro Cunha, que é um excelente jogador, um craque, né? E ele entrando ali com essa responsabilidade, o Ferramenta, né? Que pra mim é o Roninho. Então ele realmente jogou bem, tá de parabéns, segurou o jogo. Pedro ali no segundo set também salvou com bloqueio. E eles jogaram super bem, e os italianos também estão de parabéns, seguraram, lutaram até o último momento. Mas ainda bem que o Brasil foi o melhor. E agora é se preocupar aí pra frente, né? Porque não vai ser fácil. É um torneio que é muito disputado. São 48 times. Então é uma briga feia. Isso aí é só o começo. Você vê aí lances do jogo em que o Brasil venceu por 2-1. O primeiro set foi da dupla italiana, 22-20. Depois o Brasil foi buscar o segundo set, 21-10. E no tie-break, o Ferramenta e o Pedro fecharam o jogo em 15-13. Vamos a uma rápida parada e já voltamos com mais Mundial de Vôlei de Praia aqui no Sport TV, o canal campeão.